Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Nós desde já agradecemos a oportunidade de estarmos adentrando aí o teu espaço. Este é o grupo de estudo Tempo de Despertar o Ser, que tem como objetivo o autoconhecimento. Nós estamos estudando, neste momento, a obra de Sebastião Camargo, que nos dá a honra de estar conosco, né? Então, é o livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, quem tiver aí no capítulo 10, que estamos, e você pode nos acompanhar. Bom, vamos lá então. Nós estamos na página 359, né, do capítulo 10, a manutenção da saúde por meio da alimentação. É um estudo bastante interessante, onde a gente vem aprendendo como que tudo parte do princípio espiritual e como que esse princípio espiritual se alimenta para poder dar a existência do que estamos sendo hoje. Né? Tudo é um estágio perante o cosmos universal. E como estados de humanos, né? Como que a gente veio nessa jornada, se alimentando e nos alimentamos para podermos, né, ser seres melhores e contribuirmos para a própria lei, né, mesmo caminhando por caminhos contrários do que Deus nos ensina, do que a lei do universo comanda, a gente tem função. Né? Às vezes a gente pensa que nada tem função, né? Mas o bem e o mal que é uma ignorância nossa de prática, eles estão aí ainda coexistindo, né, juntos, porque faz com que o espírito progrida, compreenda, entenda, né, melhor o seu papel aqui no planeta Terra, e a gente consegue, então, buscar da essência que somos desde o princípio, por isso que essa obra chama do átomo, né? Desde da menor partícula até essa sumidade que é para nós ainda, espíritos no processo de evolução, o anjo. Então, vamos começar a leitura, ou Sebastião Camargo tem alguma orientação diferente para nós? Vamos seguir com a leitura, depois a gente acrescenta alguma coisa. Com a palavra, Marcelo, vamos lá. Bom, voltar ali no começo do parágrafo, né? Em sentido profundo, o que designamos por amor e respeito é a realização consciente do processo de incorporação dos elementos constituintes de todas as forças citadas, de todas as formas citadas. No eterno mecanismo de interação e de expansão consciencial, sem isso, seremos apenas marionetes ou consciências robotizadas em profunda estagnação, contrariando a lei de evolução, claramente expressa por Deepak Chopra. A vida nasce como desejo. Os impulsos da inteligência, a que chamamos de amor e desejo, foram transformados por nossos pais numa fusão de material genético que recebe o nome de embrião. Assim, somos concebidos pelo amor e pelo desejo, e surgimos como um material genético. Embora microscópico, o DNA, que compõe nosso código genético, contém todo o nosso destino. A matéria bruta do DNA é o açúcar e um composto químico chamado ácido nucleico, cuja complexidade é suficiente para codificar toda a inteligência que o amor e o desejo de nossos pais imprimiram na primeira célula concebida. Amor, desejo e inteligência são infundidos na matéria bruta, cujo nome é alimento. Transformado e dotado de consciência, o alimento somos nós. Se quisermos que uma batata ou um grão de trigo se tornem também conscientes, basta ingeri-los. A inteligência que permite cada célula do corpo passa a operar nesse pedaço de alimento.
seus nutrientes e componentes químicos são modificados para poder entrar em nossas células, tornando-se parte de nós na forma de olhos, cabelos, cérebro, intestino. Essa é a criação. No ato de ingerir e assimilar os alimentos, a infinita inteligência do universo se manifesta. O universo foi criado a partir da explosão gigantesca que deram origem a galáxias e nebulosas imensas. Mas, quando ele evoluiu o suficiente para que algo realmente complexo fosse criado, a natureza aprendeu a se alimentar. Quando bebo um copo de suco de laranja, as células do meu corpo se combinam às moléculas de glicose do suco, para que possam fazer então a parte dessa célula. Quando você tomar consciência da complexidade e, ao mesmo tempo, da simplicidade, inocência e refinamento pelos quais o poder organizador da inteligência transforma o alimento em seres humanos e em todas as criaturas da Terra, estará pronto para partilhar de seu destino. Poderá se sentar e comer. O autor, ao descrever o processo de criação da vida, desde a concepção, elucida que o desejo, o amor e a inteligência são os alimentos principais para a formação da consciência base do vaso físico. Comentemos ou continuemos? Eu penso que continua mais um pouco, né, Sebastião, a explicação, aí a gente comenta. Assim, ao nascermos no corpo denso, recebemos, em forma de material genético herdado do patrimônio de nossos pais, a inteligência e a consciência, codificadas em forma de alimento. Só conseguiremos moldar a argila do DNA, a hereditariedade, se formos hábeis artesãos. Do contrário, o material genético e a matéria bruta nos influenciarão. Em outras palavras, os alimentos conscientemente a matéria, promovendo ou nos tornaremos prisioneiros dela. Só altera o alimento quem é superior a ele. A autoridade intelecto-moral será concedida àquele que a ela fizer jus em sua vida cotidiana. Jamais avançaremos no caminho traçado pela lei de evolução com segurança e valor, violando as leis de afinidade e de permuta, auxílio mútuo. A solidariedade que rege a cadeia alimentar, citada por Joana de Ângeles e por Deepak Chopra, mostra-nos o respeito e a gratidão que devemos à vida em todas as suas frequências de manifestação. Por essa razão, ressaltamos a atualidade do Mestre Jesus ao ensinar que não é com o que entra pela boca que torna um homem imundo, mas sim o comportamento em desacordo com a lei que rege a vida e, consequentemente, com a cadeia alimentar. Quando assumirmos responsavelmente a participação nessa cadeia, transformarmos-nos em caminho, verdade e vida para os menos experientes. Em se tratando de alimentos conscientes e de cadeia alimentar de acordo com Em se tratando de alimentação consciente e de cadeia alimentar de acordo com a naturalidade da lei, não há fins trágicos, e sim transformação, incorporação e vida. Na verdade, não acontece nada de dramático com o alimento. É preciso que tudo se destrua para nascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Joana de Ângeles assinala: o grão que se permite triturar é a gratidão que nele se encontra para se transformar em pão e em dádiva de manutenção da vida.
Vamos parar aí, que aí depois você continua, tem uma próxima citação. Acho que aqui já deu bastante conteúdo, né, como sempre. Todos os parágrafos da obra traz muito conteúdo, muita citação, muitas reflexões, e essa citação de Deepak Chopra mostra para nós, né, quem quiser avançar nos estudos, ler a obra dele também, Conexão Saúde, esse livro, e é no item que comenta dieta e destino, no capítulo 26 de Deepak Chopra, que Sebastião Camargo nos traz no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Eu acho que devemos chamar bastante atenção aqui, né, sobre essa questão de como somos formados, né, como que tudo começa, o mergulho do espírito na carne, né? Então, vai partir, sim, do desejo e do amor, né? Dificilmente alguém veio de outra forma, né? Depois a gente pode até comentar quem é gerado in vitro, né, Sebastião? Como que é essa ligação, mas acho que mesmo essa ligação com o espírito, ela acontece um pouquinho depois, porque às vezes a gente fica pensando naqueles tubos onde já tem o ovo formado, esperando a vida, se já tem espírito ligado. Essa é uma outra questão. Mas mesmo assim, alguém está na espera e no desejo de ter os seus filhos aqui na Terra, né? Então, ele começa partindo desse sentido, né, dessa fusão da matéria em si, que parte da genética, né, do embrião que ali está se formando, veio com o ímpeto do desejo e do amor. E ali a gente vai transferindo, né, esse desejo e amor que vão se infundindo, formando todas as células, todo o código que vai constituir o nosso corpo físico. E ele vem destacando a questão também do terceiro componente. Então, amor, desejo e a intelectualidade, a inteligência vão se tornar, aí quando a gente fala manutenção da vida, né, o alimento, o próprio alimento. Eu não sei você, mas para mim essa visão ela abre um campo maior na nossa consciência de entendermos o que é o alimento em si, para nossa essência, para nós espíritos em evolução, nesse processo de criação. E aí ele vai mais fundo, né? Como a inteligência, como o amor, o desejo. Aí eu fiquei pensando em questões que eu vou levantando aqui, o Sebastião vai nos esclarecer. Quando a gente tem as vontades, né? A mulher no seu ciclo de vida, né? Vamos colocar assim, mesmo na atenção pré-menstrual ou pós-menstrual, ou mesmo na geração da própria vida, tem muitas que têm muitos desejos, né? Desejos de algumas coisas, de alguns alimentos diferentes. E aí veio tudo na minha mente aqui, conforme a gente foi lendo, né? Então, esses desejos está ligado a essa essência, né, da nossa vida, da vida que está sendo gerada, da vida que vai ser gerada, né? Então, essas vontades que a gente tem às vezes. E aqui ele coloca, né, que quando a gente bebe um copo de suco de laranja, né, nós vamos combinar as moléculas que compõem o suco com as nossas células que já têm consciência. E qualquer alimento que eu quero transmitir uma consciência para ele, aliás, né, se eu tiver moral e possibilidade para isso, vai partir de mim. Então, aí eu já fico pensando na transformação desse alimento dentro do meu organismo e quantas vezes a gente usa de uma forma tão inconsciente que a gente acaba sendo até próprio dominado pelo alimento e não dominamos o alimento como deveria ser, né, para gerar a saúde e a vida em nós. Às vezes a gente fica pensando assim, como que um chá simples vai dar cura em algumas situações? Você ferver ou jogar água fervente sobre algumas folhas, ela vai liberar alguma substância que, ao adentrar o nosso organismo, faz a cura em nós. Como que isso se processa? Né? Então, são questões que a gente começa a pensar. Por que alguns alimentos
não traz tanto benefício para o meu organismo, traz, na verdade, malefícios, é o alimento ou é a minha consciência que não sabe como utilizar esse alimento? Por que às vezes eu me sinto tão insatisfeita perante a vida e busco me alimentar compulsivamente? São questões que nós vamos pensando aí, né? Então, hoje, o mal que existe entre nós é a obesidade, e a gente sabe que muitas pessoas se alimentam para saciar uma gana de vida, que é uma vida que ele não sabe por que está no vácuo, tão vazia. Por que essa vida está tão vazia? Por que quando eu estou em dor e sofrimento, eu me alimento um monte? E às vezes, quando eu estou alegre, né, eu também me alimento um monte. A gente não sabe, né, da onde vem as grandes comemorações, mas aí é porque era uma festa das safras, né? Então a gente colhia, quando tinha colheita, a grande festa era um banquete, né? Então todas as nossas festas, as nossas comemorações são banquetes na busca da alimentação. E aqui, como falou do amor, do desejo, da intelectualidade, né? O que a gente busca nessas grandes mesas de festa? E se eu estou muito feliz, eu quero sim alimentar uma multidão. Né? Olha só, energeticamente, Sebastião, o que significa tudo isso no nosso contexto histórico de que eu querer alimentar uma multidão? E às vezes há até o desperdício, né? Então aí é outra questão que a gente pode adentrar, que a gente deixa então de fazer algo consciente. Então, quando eu me amo, quando eu quero me preservar, eu vou ter uma saciedade mais rápida com pouco alimento, que é o que o Sebastião vem nos ensinando, né? Eu vou conseguir mastigar o alimento de uma forma que ele vai me saciar e vai trazer saúde para o meu corpo e satisfação um pouco, né? E não essa ânsia que vem lá do estômago mesmo. A gente fica sentindo uma fome aberta que a gente não entende, né? E aí a gente começa a comer de maneira não consciente. E outra coisa que me chama muita atenção, o Sebastião vai falar aí, ele fala muito do DNA, né? Que vai moldar a argila do DNA. Quem que faz isso, né? Quando, nesse parágrafo aqui, ó, ao nascermos no corpo denso, recebemos em forma de material genético herdado do patrimônio de nossos pais. Então, nós recebemos algo de nossos pais. A inteligência e a consciência codificadas em forma de inteligência. Na nossa célula, que compõe os nossos corpos, né? Então, existe uma hereditariedade que a gente traz ali da consciência dos nossos pais que concederam para nós, né, através do seu amor, do seu desejo, da sua intelectualidade, tudo que vem formando em nosso corpo físico. Nós só vamos conseguir moldar a argila do DNA, a hereditariedade, se nós formos hábeis artesãos. O que ele quer dizer com isso? Se nós tivermos superioridade perante essas células, né, esses átomos conscientes que já vêm, para eu poder moldar e modificar coisas que a gente traz até arraigada, né, lá do passado. Do contrário, o material genético e a matéria bruta nos influenciarão. Sabe quando eu deixo a vida me levar? Eu deixo essas células me levar. Então, é o que eu recebi, é o que eu vou ser, é desse jeito mesmo, eu não procuro melhora. Então, às vezes a gente fala assim, a carga genética, isso tudo que é de ruim, a gente joga a culpa nos pais, porque a gente recebeu deles, né, parte dessas... Então, as doenças que a gente acaba desenvolvendo igualzinho tem nos pais, né? Então, você começa a analisar, né, coisas que você vincula muito a essa parte que vem lá de trás, tá? Então, a gente não influencia, a gente é influenciado por eles. Em outras palavras, ou alimentamos conscientemente a matéria, promovendo-a, ou nos tornaremos prisioneiros dela. Por aqui eu paro e vou deixar Sebastião falar. Porque, gente, é tudo, né? Como que eu estou hoje? Eu sou prisioneira ou eu estou liberta? Eu comando ou sou comandado?
Como que funciona isso para você? Vamos lá, Sebastião. Vamos lá. Pelo menos lá em Minas Gerais é o que a gente fala, o que uma mula diz para outra. Vamos lá. Eu estava pensando nas 3 potências a nós ofertadas pelos nossos pais, que é o desejo, que segundo André Luiz é uma entidade tomando a forma correspondente. Então, os pais têm uma expectativa para aquele filho. Então, o desejo ou os desejos dos pais vai tomar a forma correspondente para o que eles pretendem para aquele ser. E depois ele fala também que é o amor. O amor é força que direciona e, ao mesmo tempo, substância que gera e nutre. E ainda a inteligência. Nós sabemos que ela nasce dos pensamentos. Já vem algo para estimular o ser a pensar, quer dizer, algo superior ao seu pensar, algo pronto a obedecer para construir um novo pensar, porque a inteligência aciona o desejo e constrói o pensamento. E quando nós imaginamos, até onde me consta, Marcelo, você pretende comprar carro novo quando? Tá nos planos muito cedo, não, hein? Sou meio pobre para ter carro novo. Mas vamos supor que você fosse comprar este ano. Salvo se você encomendar o carro, que já a gente fala, você vai encomendar à sua maneira, ele vai ser faturado para você. Ele vai ser fabricado ou já tem no pátio da empresa? Com certeza, a maioria já vai estar no pátio da empresa, porque ele já vem com os pacotes de acessórios. Então, raramente o carro vai ser fabricado do zero para nós. Eu vejo a habilidade do espírito que anima o corpo feminino, ele traz mais ou menos 400 ovócitos. Pode gerar 400 vidas humanas. E a inabilidade do espírito no corpo masculino, que só numa ejaculação, para tentar fecundar um desses 400, precisa liberar de 200 a 500 milhões de espermatozoides. Nada contra um, nem contra o outro. Mas o que eu fiquei imaginando também, Adriana, Marcela, Dona Miriam, net espectadores, é o capítulo 13 da obra Missionários da Luz, de André Luiz, quando nós vemos o processo encarnatório. Então, quando o Alexandre começa a discorrer, dizendo que o espírito está ali fora do corpo, juntamente com a equipe, mapeando o próprio ou os próprios espermatozoides que vão ser elegidos para fecundar o óvulo. Qual o dia, qual o momento, porque, segundo o que lá consta, se o pai destonar das leis de harmonia, das leis de equilíbrio, ele não só mata a capacidade espermática e, ao mesmo tempo, os espermatozoides, ou deforma, assim como a mãe também. Então, ele precisa não só eleger o ovócito, o espermatozoide, fazer uma viagem no tempo para ver que dia ele pode servir de cupido para despertar o desejo ou os desejos de ambos de ter o relacionamento sexual, para que ele possa fazer a junção das duas potências, sabendo que estão íncita nessas potências desejo, amor e inteligência. E agora, eu sou um artesão com habilidade, porque, salvo raríssimas exceções, o pai quer
e a mãe também, que o filho seja à sua maneira. O jeito que foi desejado, o jeito que está sendo amado e de acordo com as suas inteligências. Mas os pais, de fato, vão estimular esse filho a ser um artesão para ir além do que eles doaram. Eu estou te confiando o que há de mais nobre nos nossos desejos, no nosso amor e em nossa inteligência, mas para que você transforme 2 talentos em 4 ou 5 em 10. Não vale enterrar o talento. Os pais conscientes não querem que o filho seja à sua semelhança, querem que ele seja superior até onde eles chegaram. Porque eles trouxeram esse material até ali. Agora você, à semelhança de Santo Agostinho, que ficava felicíssimo quando alguém pedia a oportunidade de dar continuidade de onde ele parou. E eu fico imaginando, até no nosso meio espírita, ao invés dos espíritas dar continuidade de onde Kardec parou, da intuição para frente, quer ficar patinando onde ele começou, no fenômeno. E, nesse sentido, está ali um quanto de desejo, de inteligência, de amor. Agora, segundo Joana de Ângeles, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á àquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, agora, mediante essa cota inicial, a duplicação da primeira célula deveria estar por minha conta, de encarnante. Então, o alimento que a mãe vai desejar, que às vezes até o pai vai desejar, porque o pai também tem desejos, pelo menos eu conheço vários. O pai também sente enjoos, dependendo dos desconfortos, porque é uma junção, porque fora do corpo, o espírito não tem sexo. Então, nada impede do pai receber o espírito em seu perispírito e a mãe gestar a parte física. Isso já é sabido na espiritualidade. Então, cada elemento selecionado em tudo que os pais vão pensar, sentir, falar ou agir, culminando na alimentação não só do alimento denso, mas da música, das leituras, dos ambientes, de tudo, ele vai moldando cada átomo, cada molécula, a duplicação de cada célula, a construção ou a confecção dos tecidos, a elaboração dos órgãos, dos sistemas, até a completude do corpo. E tudo isso é um aglomerado de vidas que estão confiando na minha habilidade. E alguém maior que as direciona estão confiando-as a mim. Assim como meu pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio, disse-nos Jesus. E antes, não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi, porque antes de vocês ser, eu já era. Então, nesse sentido, quando consciente desta realidade, e se não estiver, o espírito no ventre aprende 10.000 vezes a mais. Então, se os pais perceberem que o feto está disforme pela inabilidade desse ser, eles podem treiná-lo para isso. Com as informações, com quanto mais de inteligência, com tanto mais de desejo, de amor, e ele pode reverter a situação e nascer totalmente saudável, porque o professor Hugo Filartica do Nascimento fazia isso, como professor de medicina e como espírita consciente, estimulando durante a gestação o espírito que estava com a forma fora do prumo para que ele nascesse saudável. Ou até espíritos, no caso de gêmeos, brigando dentro do outro, um já se arranhando, um arranhando o outro lá dentro. E eles faziam as pazes e já nascer numa nova realidade. Porque eles aprendem
10.000 vezes a mais. Só que os pais precisam corresponder às mudanças sugeridas, no caso, pelo professor Hugo. O comportamento no pensar, no sentir, falar e agir, para dar a ambiência acolhedora e, ao mesmo tempo, com as direções adequadas para que eles possam, e assim com a alimentação saudável, para que facilitem o seu trabalho. E dando continuidade aos pais de 0 a 3 anos, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se ensinar só sobre Deus e trabalho, de 0 a 3 anos, pode saltar que não erra o caminho. E sabemos com Miramês que o espírito aprende 4.000 vezes a mais nesse estágio. Então, no ventre, Ramatiz, 10.000 vezes a mais. 4.000 vezes a mais. Se passar desse estágio, vai diminuindo essa porcentagem. E tudo que entra nessa construção física, cuja consciência diretriz, o cronograma organizacional, nós chamamos de DNA, que está ali sintetizado, desejo, amor, inteligência e outros elementos correlacionados, agora vai caber o nosso preparo antes da encarnação, ou o auxílio durante a gestação, da concepção ao nascimento. E depois, não só o direcionamento na gestação e até 3 anos, mas o exemplo dos próprios pais. Não é faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu sou o que penso e vivo o que falo. E, de preferência, acrescente um quanto a mais no que nós pensamos, sentimos e falamos e nos dê exemplos para mudarmos por nossa vez. Então, em linhas gerais, para entender esse trecho, e aqui quando nós falamos, se nós nos alimentamos conscientemente, transformando a matéria em alguma coisa além do que ela já é, ou alimentamos conscientemente a matéria, promovendo-a, ou nos tornaremos prisioneiros dela, porque ela não aceita menos do que o que ela já é. Então, aquele quanto de desejo, aquele quanto de amor, aquele quanto de inteligência, eles não aceitam menos do que o que eles já conseguiram. Ou o espírito dá um quanto de qualificação a mais, ou esses elementos o expulsam do cenário. Então, há a troca de personalidades, a troca do próprio espírito, ou até a morte física, as ideias, mesmo em criança, ideias suicidas. É esse universo psicofísico recusando retrair, ou parar no tempo, ou retroagir, como nós falamos, que pensa que não acontece, e acontece sim. Porque, do contrário, não veríamos nas obras de André Luiz seres disformes. Não veríamos no inferno de Dante ou no abismo de Ranieri a retroação da forma. Não estamos falando que a essência do espírito vai degradar. Estamos falando que os seus veículos de expressão, sim, porque André Luiz mostra a primeira morte por negligência. E depois mostra a morte do modelo organizador biológico ou do perispírito regente desse corpo morrendo também por negligência. E ficamos no estágio de ovoide, com a mente deformada. E aí eu pergunto, a mente não é uma emanação do espírito? Então, em parte, o espírito também perdeu seu patrimônio, porque se a mente deformou, ela é uma emanação direta da essência consciencial. Então, o empresário não perdeu apenas a sua empresa, ele perdeu parte do seu patrimônio além daquela empresa perdida. Bem profunda essa parte, quando a gente começa a pensar nesse retrocesso. E aí eu venho me perguntando, quando falava que não existia o retrocesso, era no sentido de que se o espírito já tem esse domínio, ele não o perde. Né? Se ele já desenvolveu essa intelectualidade total de dominar
a matéria e dominar as expressões de vida que estão à sua disposição para o seu crescimento, ele não vai perder. Ele perde quando ele ainda não desenvolveu isso. Então, o filme Nosso Lar 2, né, que remete ao livro Os Mensageiros, de André Luiz, se alguém já assistiu, fica mais fácil visualizar aquele médium que decai, né? Porque lá no plano espiritual, quando ele faz a combinação do seu projeto encarnatório, aqueles 3 espíritos que vão ser o projeto do mentor espiritual, o mensageiro, ele tá bem, ele parece que tá tudo certo, né? Que parece que ele já progrediu. Então, às vezes, no plano espiritual, antes de encarnarmos, de mergulharmos na carne, a gente vem com um projeto lindo, magnífico. E nós vamos receber aqui uma tela em branco, onde você vai ter a liberdade de pintar o cenário que você é. E se na sua essência tudo aquilo que parece desenvolvido não estiver desenvolvido, você não cumpre. Né? A gente vai ter as falhas e parece o retrocesso, mas é que na minha essência ainda não existe aquilo. Né? Eu ainda não estou naquele ponto. Então, o meu ponto ainda não é, sim, da evolução. Então, é uma evolução aparente. Parece que o espírito compreendeu, e quando a gente está fora da matéria, o nosso nível intelectivo é maior, porque como o Sebastião Camargo estava nos orientando aqui, junto com o Miramês, no ventre, né, aprendemos 10.000 capacidade. Né? De 0 a 3 anos, isso já caiu para 4.000, 3.000 a nossa capacidade intelectiva, potencialidade. Porque conforme nós vamos mergulhando na carne, nós vamos perdendo a capacidade da expressão intelectual e espiritual fora da matéria, que é muito maior. Nosso campo de visão enquanto espíritos, ele é muito maior. Só que se lá na essência do espírito não tem tudo aquilo evoluído que ele vem para cumprir, ele não dá conta. Por isso que a gente tem um mentor espiritual do nosso lado, antes de encarnarmos, que é o que vai projetar a nossa encarnação, e não deixa a gente se aventurar a tanta coisa que não vamos aguentar, né, Sebastião? Senão, a gente, quando está lá fora, a gente tem uma visão tão ampla, eu vou dar conta, né? Vou mergulhar na carne e vou dar conta, eu quero isso de provação. Aí, a primeira provação, que é perder uma unha, a gente quase desencarna, se desespera, né? Faz aquele escândalo total. Então, para a gente observar que na nossa essência a fé é muito fraquinha, né? E outras coisas mais. Mas eu tenho uma pergunta aqui da alimentação, ainda antes de seguirmos avante. Por que nós temos essa fome, Sebastião? Às vezes é uma fome que a gente não sabe de onde vem, e aí a compulsão alimentar. Isso acho que vai ajudar muita gente que tem essa compulsividade, sabe do que eu estou falando, e às vezes é pelos alimentos que só vão inchar meu corpo, que só vão me engordar mesmo, né? E vão trazer outros malefícios para a minha saúde e não o benefício. Que fome é essa? Melhor se você não tivesse perguntado. Mas, como dizia o doutor Jorge André, já que você perguntou, agora aguenta. Então, imagine nós, como empresários, que queremos a mão de obra, mas não gostamos muito de pagar pelo que vale a mão de obra. Então, a gente convida lá uma quantidade enorme de seres, e quando eles se achegam, eles percebem que não têm direito à promoção e muito menos às gratificações que deveriam ter para impulsioná-los. E quando alimentamos consciente do que estamos fazendo, nós alimentamos do mínimo, porque nós selecionamos o pessoal que nós temos consciência e condições de promovê-los, de fazer um plano de carreira e dar a eles condição de ser um conosco. Porque, do contrário, como Kardec, vou relembrar mais uma vez, fala que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Agora, se eu trago elementos que não têm habilidade
que chance eles têm se eles não foram preparados para habitar o meu mundo? Não houve o preparo quando eu fui cultivar a terra, fazer todos os estágios, ou quando eu compro pronto. Então, não houve a orientação daquele ser que está ali na feira, ou no supermercado, ou seja lá onde for, da minha intenção, dos meus desejos, da minha inteligência, o amor que eu estou pronto a doá-lo. Não houve o convite. Porque se houver esse convite, os elementais que estão no tomate, que não estão habilitados para vir para o nosso universo, desocupam o espaço e outros entram imediatamente. É lei. Então, eu já levo para casa não o elemento, às vezes, desqualificado, mas qualificado segundo a minha proposta de vida. E a habilidade depois na confecção. O meu propósito de vida, a interação com eles, as permutas, as orientações, e eu estou preparando-os como se estivesse dando cursos intensivos para que eles possam, como fazia quando encarnado o Dr. Antônio Hermílio de Moraes, com os funcionários. Com 6 meses de treinamento, com salário, com cesta básica, com tudo que tem direito, para ver, né, até onde eles se capacitam para fazer parte da minha grande família. O quanto de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo e etc. Quem não se enquadrava naquilo ia sendo eliminado durante o curso, e quando chegava no final da etapa, os que realmente adquiriram a habilidade para fazer parte deste grande ser ou desta grande família, esses eram contratados e etc. Eu falo de experiência própria, porque 2 sobrinhos meus participaram. Um não tinha espírito de equipe, uma inteligência acima da média, queriam fazer tudo sozinho. O outro, solidário, fraterno, menos inteligência, esse foi o contratado. O outro foi eliminado no meio da estrada desses 6 meses. E assim é, quando nós temos essa voracidade em comer, eu quero encher minha empresa de funcionários para mostrar para a sociedade que eu tenho uma quantidade enorme, só que eu não pago, não dou condições, não dou promoções, não tenho direito a nada, e etc, etc. Mas quando eu tenho consciência, eu vou trazer os elementos de acordo com a minha necessidade, com a minha habilidade, com o meu processo de evolução e a capacidade de promoção. Eu vou comer menos e fazer mais. O meu corpo fica mais leve, fica mais resistente, fica mais ágil, porque uma empresa onde, basta você observar na construção civil, se tem um excesso de serventes, de pedreiros, como que vai fazer? Se não tem parede, não tem espaço para tanta mão de obra. Então, é melhor alguém habilmente treinado, às vezes 1/3 da equipe, vai fazer o prédio com mais harmonia e mais rápido que uma infinidade de seres que um vai atrapalhar o outro. Então, essa infinidade de alimentos sem direção é o que nós chamamos, vai expandir fisicamente a consciência, vai engordar. Mas eu conheço pessoas obesas, anêmicas. Quer dizer, uma mão de obra numa quantidade enorme, mas não tem qualificação. Então, quando nós falamos de anemia e, do outro lado, de vitalidade, falta de expertise dos elementos que foram trazidos para o corpo. E é onde nós percebemos essa realidade e temos que tomar ciência e adquirir consciência disso, para que a gente faça a coisa da melhor forma possível, para que a gente não perca tanto tempo e não assuma tanto compromisso com esses seres, porque eu interrompi a vida deles. De repente, eu matei um animal, eu matei um vegetal, tecnicamente, eu interrompi o que eles estavam fazendo e às vezes estavam crescendo e agora trago para o meu universo para que eles fiquem paralisados. A lei vai me responsabilizar. E eu gostaria que eles refizessem o nosso lar 1. Só falando de Narcisa com aquelas 8 entidades
colhendo as essências dos eucaliptos e etc., e das mangueiras. Só falando desses seres. E Não do aparece, segundo, né? e do segundo nosso lar, só falando do preparo do Marcelo, da Dona Miriam, da Adriana, o meu preparo para encarnar no reino vegetal. Como que é isso? Como que eu vou me preparar para encarnar, para auxiliar os meus irmãos do reino vegetal? Será que é a semelhança de Maria João de Deus em Cartas de uma Morta, que seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino vegetal, ao reino mineral, nos quais esses seres que lá estão saturam-se das forças astrais emanadas da mente desses luminares? Quer dizer, eles estão encarnando lá. Que era Jesus, o Cristo, que encarnou uma fração aqui? Que ser é esse que fracionou uma diminuta partícula e encarnou? Vou imaginar que nós somos vegetais, porque eu não me vejo mais do que um vegetal, às vezes meio parasitando por aqui. Às vezes mais vegetando mesmo do que vivendo. E ele veio e encarnou aqui para mostrar como se faz para ascender, para chegar aos altos planos. E quando chega no Calvário libertador, no ápice de sua evolução aqui, não fala essa coisa horrorosa que colocaram na Bíblia. Pai, por que me abandonaste? Isso é a coisa mais esdrúxula que eu já vi na Bíblia. Pai, como me glorificastes? Quer dizer, chegou no ápice que ele podia mostrar para os demais e ainda pede, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que para mim, cheguei no ápice que eu podia por aqui para demonstrar. Agora, para eles se comprometeram por milênios, porque tentaram matar o mensageiro. Só esqueceram que a mensagem se espalharia mais rápido. Ainda mais com um povo que gosta muito de ver a tragédia, né? Ver imbuído naquilo foi tudo certo mesmo dentro da lei divina. Vou passar para o Marcelo, Dona Mira, se tem alguma pergunta, porque temos algumas aqui dos nossos. Maravilha, maravilhoso essa explicação. Então, Lindo, tá. maravilhoso. O Sebastião fala de um jeito que entra, né, no coração para a gente aprender mesmo o despertar mesmo. É maravilhoso, Sebastião. Deus abençoe sempre. Sebastião é só a viola com a corda quebrada. O instrumentista, o musicista que é mais ou menos adequado. Calma, tudo junto, né, Sebastião? É muito bom estar aí nesse grupo, viu? Muito, muito maravilhoso. Tá joia. Marcelo disse que não tem pergunta. Ou quer comentar alguma questão que te chamou a atenção dessa leitura, Marcelo? Não, acho que tá. Já com a parte dos estudos anteriores, né, já ficou, espero, né, que tenha ficado bem claro já, né, o valor que nós devemos dar à nossa alimentação, né, e entramos sempre naquele problema clássico da prática, né, da consciência no momento de se alimentar, de dar o valor adequado para os alimentos, né, sabendo que eles são irmãos menores que dependem, que estão contando com a gente para o processo evolutivo, né? Então, na verdade, isso gera mais um peso, não um peso na consciência no sentido de culpa, né? Mas no sentido de responsabilidade, né? Que nós estamos interferindo na vida de incontáveis seres, né? Em processo evolutivo, e que, em geral, nós não estamos dando o valor, né, a isso, né? Mas isso é da natureza humana, né? Se nós formos olharmos aí os nossos líderes políticos, eles agem exatamente conosco como nós agimos com esses irmãos menores, né? Com total
descaso, né? É só escalável, né, o problema, né? Então, acho que é mais ou menos, tipo assim, a teoria, teoricamente, já está quase entendida. O que está faltando é mesmo a consciência e a prática diária. Bela observação, né? É esse nível mesmo. Eu quero um mundo de paz, mas vivo em guerra comigo mesmo, né? Não valorizando, matando todos os dias, né? E gerando aí veneno para várias partes, várias consciências que nos compõem. E Pamela coloca uma pergunta aqui para nós, Sebastião. Se alimentar é se relacionar, o aprendizado no campo da alimentação é eterna, visto que estamos sempre aprendendo uns com os outros? Poderia dizer fato incontestável, porque eu trabalhei na Companhia Energética de São Paulo, a antiga CESP, que confeccionou, ou melhor, gerenciava aqui a barragem de Jupiá. E tive a oportunidade de ir no laboratório de hidráulicas, onde eles faziam as barragens em miniatura. Não eram maquetes, não, maquetes antes. Depois ela em miniatura funcionando mesmo. E é o que estamos fazendo agora, um laboratório no fundo do nosso quintal, as plantinhas, para ver que alimento que eu vou dar para o meu alimento. Então, eu quero descobrir qual os alimentos que eu vou dar para os meus alimentos, para a minha jabuticaba, para a minha goiabeira, para a minha guavira, para o açafrão, para o gengibre, para a minha cenourinha, a minha salsinha, a cebolinha e etc., o tomateiro, para que depois eu possa ir em grande escala ou maior escala, num terreno maior. Aqui meu espaço é menos de 5 por 4, 3,70 por menos de 6, 5,50. E depois para ir para um espaço de 40 por 50. Como que eu vou levar essa ideia miniaturizada para lá e para dar certo lá? Mas não daria certo lá se eu não fizesse antes cá esse pequeno laboratório. E em nós não é diferente. Eu não vou abraçar o mundo, porque se eu quiser que os políticos mudem, mudo eu. Porque eu preciso fazer em mim as reformas que eu desejo no mundo. Mas Israel está brigando. Mas quantos Israéis existem dentro de nós sendo agredidos por seres que nós chamamos viciosos, querendo dizimá-los? Quer dizer, quantas pequenas virtudes estão sendo sufocadas por vícios? Se lá, mas tem ameaça de bomba atômica, mas aqui já existem bombas atômicas quase o tempo todo. Guerras químicas quase o tempo todo. Sem falar das que eu importo, porque se eu pegar um antibiótico, é uma bomba atômica, um anti-inflamatório e etc. Mas lá tem a ameaça da guerra química, que paralisa todos os músculos da pessoa, mas aqui tem um analgésico que eu posso importar para o meu próprio universo. Então, a partir do momento que há a mudança no micro, que sou eu, uma cópia do macro, ela reflete no contexto. Por isso que um único ser, segundo Emmanuel, que vivencia 1% do que prega, ele pode libertar a humanidade inteira de todo o mal. Ele não disse disso ou daquilo. Agora precisamos fazer valer essa nossa condição. Pelo menos no meu universo, eu vou me esforçar hoje para ser o terminal final da fofoca. Chico Xavier. Chegou em mim, parou. Porque, segundo ele, a fofoca também mata. E Ramatiz, às vezes eu falo meio equivocado, parece equivocado no falar, que a fofoca é a pior magia negra. Ora eu falo que é a maledicência. Mas fofocar já não é a maledicência? Então fica implícito aí. Então, quando eu trabalhar
ao invés da maledicência, usar de benevolência quando a maledicência me visitar, e assim como qualquer situação menos feliz, então, se eu quero que o mundo lá fora seja gerido por gestores honestos, e eu preciso ser honesto com o alimento que eu estou comendo. Assimilá-lo e promovê-lo. Não é só comer por prazer, por hábito. E muitas coisas outras. Então, se eu não quero que certas leis venham a lume, cerceando ao invés de criar mecanismos de libertação, eu devo analisar o que eu estou fazendo com as minhas leituras, porque elas criam leis em mim. Porque as leis em mim são os hormônios. E os hormônios são filhos dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Uma leitura pode me levar a pensar o que eu não devo. Falar o que eu não deveria. Então, cuidado com o que entra em nosso universo e o que eu faço com o que entra. Então, eu fiquei imaginando hoje, o Luiz Gonçalves, mas a Marília sabe, alimentando-se com um pouquinho do mel extraído do cipó uva. Aí eu imaginei o trabalho inteiro de Zeca e a Camila, que são os apicultores, que são espíritas e conscientes. Não tira das abelhas o que é delas. Pede a elas que produzam tanto mais para eles poder sobreviver e ajudar as criaturas com um alimento de qualificação. E eu fiquei imaginando a consciência do cipó-uva que conseguiu criar o néctar e o trabalho que a abelha, porque ela suga o néctar, traz para dentro do seu próprio corpo. Não vão ficar aí com repugna. Após passar pelo seu corpo, sai como se fosse as fezes, porque vai sair, passa como se fosse, e elas precisam fazer um jejum. Não pode ter nada em seu organismo quando vai colher o néctar, que tem que estar limpinho para não sair perturbadinho o mel, porque ele vai passar literalmente. Não é o caso do pólen que ela vai colher com as mãozinhas, não, com as patinhas, não sei se é assim que pronuncia, no caso dos insetos, e vai trazer ali nos seus pezinhos, etc. Mas o mel, literalmente, ela suga, passa pelo seu corpo e vai sair lá do outro lado. Como um animal, às vezes, come uma fruta, a semente passa pela quebra de dormência dentro do seu corpo e quando ele libera ela, vai nascer mais uma árvore na floresta. Então, quando a gente tem a consciência, eu não estou apenas comendo mel. E se eu imaginei o mel com requeijão, como que a vaca transformou vegetais e, às vezes, as rações em algo tão belo? Como é isso? Agora, eu posso usar isso de qualquer forma, de qualquer maneira, tanto leite quanto queijo, requeijão, eu preciso ter essa consciência de valorização e agora o compromisso que eu estou assumindo não só com o queijo, com leite, com requeijão, com os méis, com os apicultores, mas é com toda a natureza. Porque eu estou mostrando para a natureza o que eu estou fazendo dos filhos dela. E de acordo com o que eu cuido deles, a natureza vai preparar os mais belos espécimes para chegar até mim. Nós vamos enviar para fulano porque ele tem consciência do que faz e promove os nossos filhos, ou os filhos que confiamos. Então, esse aqui vai ser endereçado para fulano. E nós sabemos que por mais que eu não compre o mel que está lá, mas eu tenho um mel que está cá, está aqui na minha cozinha, em algum lugar na minha despensa, elementais estão entrando nesse mel, de acordo com a promoção que eu fiz com a primeira porção. Ele vai sendo enriquecido, melhor qualificado a cada uso que eu faço, a cada direção que eu dou. Por isso que somos médiuns. E os méis são médiuns também.
Então, tudo que nós trazemos, a água é uma medianeira, o ar não é um medianeiro de qualidades indescritíveis? Então, de acordo com o que eu tenho consciência no inspirar e expirar, alguém vai enriquecer esse ar, porque sabe que eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu vou liberar para ajudar quem está no entorno. E assim por diante. E aí você atendeu a Pamela, né? A Pamela é a nossa bióloga de plantão, né? Colocou para nós que está certo, insetos têm patas. E ela coloca aí, né? E você acabou de comentar sobre a relação entre a respiração e a alimentação, né? Acho que já dá para fazer uma temática maior, né? Mas já comentou aqui no final, não sei se atendeu a Pamela. E vou para uma pergunta da Elizabeth Sobrinho. Se os corpos formados pelo espírito sofrem impactos das dificuldades da matéria quando nós, a alma, não condenamos pelos supostos erros. Com isto, nos mostra o sofrimento de todos os corpos? Não teria outra resposta. Palavras de sabedoria. Ela já perguntou e respondeu. Porque nós podemos libertar os nossos corpos, dando a eles cada vez trabalhos e responsabilidades mais abrangentes, ou emperrá-los, enferrujá-los. Porque se a lamentação sistemática é semelhante a uma ferrugem, um ácido corrosivo, então a gente já sabe o que está fazendo com esses corpos. O espírito sofre o impacto das dificuldades da matéria quando nós, a alma, uma fração dele, não condenamos pelos supostos, não nos condenando pelos supostos erros. Ele não faz isso. Com isso, nos mostra o sofrimento dos corpos. Mostrando o sofrimento dos corpos, ele está nos chamando à responsabilidade, porque eu vou sentir na própria pele o grito desses corpos, que é o que nós chamamos de dor, de angústia, de sofrimento, o medo de morrer. Nós vamos passar por tudo isso. E quando a gente toma consciência desse mecanismo da dor e, ao mesmo tempo, do bem-estar, após entendermos a sua mensagem, nós vamos correspondendo às expectativas desse espírito, que ele nos deu ao nascer, mediante os medianeiros, os pais, um quanto de amor, de desejo, de inteligência. Não pensa que é só os pais que fizeram isso. O espírito estava lá usando-os como médios para chegar até nós o material adequado, porque eles são os canais para que isso se dê e o ambiente em que eles frequentam. Então, quando vamos percebendo isso, qualquer grito do corpo, qualquer sensação, a gente já fica atento. Pô, estou com uma sensação de medo. O que é isso? Estou com a sensação que algo ruim vai acontecer. Bom, se é um aviso, por que eu não crio a ambiência e seja proativo, antevejo a situação e crio um mecanismo para que isso não precise me visitar? Porque o contrário de medo é coragem, de ansiedade é insegurança. Eu começo a promover e envolver em vibrações de amor essas imperfeições morais e vou conduzindo-as para outros patamares. E o corpo vai sentir uma sensação diferente. Quando eu me sinto seguro, o corpo fica sereno. Quando eu me sinto em paz, o corpo fica saudável. Quando eu me sinto útil, o corpo está crescendo. Fechamos as questões aqui, né? Comentário da Aria Si. Divino dia a todos, gratidão. Sebastião Camargo, gratidão por existir em nossas vidas, sempre nos orientando com amor e carinho. Nós queremos aqui agradecer a sua presença, queridos irmãos, queridas irmãs, né? Já temos mais de uma hora aqui de comentários, não vamos nos alongar mais, para deixar um pouquinho mais para o próximo final de semana.
né? Vamos começar no Eterno Alimento, é Deus, na página 360, bem no finalzinho ali, o último parágrafo, quem está nos acompanhando aí com o livro, né, para fazer outra leitura da citação de Chopra. Né? Então, vamos aí, todos nós, elaborarmos esse conhecimento que foi emitido hoje, né, da gente entender a função do desejo, do amor e da intelectualidade para a alimentação e manutenção da vida. Escolha o lado que você quer ficar, né? Então, tenta desenvolver em você essa aptidão do comando ou de ser comandado, né? Então, sou eu que dou o ritmo da minha existência ou ainda estou sendo levado, né? Então, vamos observar tudo isso em nós, né, para a gente poder evoluir cada vez mais. Nossa grata satisfação pela presença de todos, em especial Marcelo, Dona Miriam, Sebastião Camargo, por estar conosco neste canal, né? Começou tão despretensioso aí como um momento de estudo do grupo do Movimento Espírita Francisco de Assis, e hoje tem toda essa rede aí que se forma, não só em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil e, quiçá, o mundo, né? Temos um participante aí da Alemanha. Gratidão a todos vocês. Vou pedir para o Sebastião conduzir-nos a uma prece final. Não sei se Dona Miriam e Marcelo quer dar seu tchauzinho. Fale alguma coisa aí. Tchauzinho. Bom, antes de agradecer a todos, só fazer uma observação. Ariaci Virgínio é o Ariaci Virgínio. É isso aí, não, porque nós temos a Ariaci de si. Então tem o e a, né? Antes eu a chamei... meu irmão. É Virgínio, né? Antes eu a chamei também de, né, como se fosse masculino. Ela falou, eu posso até ter sido, mas nessa eu estou feminina, amorosamente. Então é só... Foi paia minha aqui, não viu Virgínio. Virgínio é nome também, não é sobrenome, exato, né? Perdão, Ariaci Virgínio, gratidão por sua presença. Mas o Ariaci já sabe que ele tem um ser feminino, ou masculino, ele já não vai ficar chateado com isso, como não ficou a Ariaci, né, de si. E até ela está sumidinha, a gente quer saber se ela ainda está nesse plano, se ela já foi para outro plano, para ela dar o ar da graça, que nós estamos com saudade dela. Sebastião, você me fez aqui pensar, as pessoas que recebem um nome que já não tem sexo definido, né, é porque já está bem mais evoluído, né, ele já realmente integrou o ânimo com ânima, né, ele já nasce com um nome diferente, né, e a gente não consegue identificar se é homem ou mulher. Exato, e sem esquecer que o nome é escolhido por ele que está nascendo. Os pais pensam que teve uma inspiração, né? Foi o espírito próprio encarnante que inspirou ou intuiu. Certo. Marcelo quer falar alguma coisa antes de você conduzir a prece? Pois não, Marcelo? Não, ia só agradecer a todos aí pela oportunidade de mais uma vez podermos refletir, né, sobre esses temas problemáticos da nossa vida, né, de aprendizado, e que nós consigamos aí pôr em prática um pouquinho do que nós aprendemos hoje e nos outros dias. Enquanto nós... O importante é tipo assim, sem conhecermos, nós não vamos conseguir pôr em prática. Mas muitos serão cobrados daqueles que conhecem e não põem em prática, né? Onde eu estou agora, né? Conseguir traduzir um conhecimento teórico em uma vivência prática, para não ser cobrado muito fortemente quando voltar para o lado de lá. Somente isso. O que mais importa, Marcelo, não é o quanto, é como fazemos aquilo que fazemos. Às vezes não conseguimos fazer muito, mas o pouco consciente é muito com Deus. Por isso, rogamos ao Senhor da vida, ao Cristo como nosso mestre, modelo e guia, aos amigos e benfeitores espirituais que nos acompanham, à nossa consciência que nos conduz, os elementais que nos sustentam,
que nós possamos, a cada situação, em tempo real, fazer o processo de meditação à luz do dia. Pensar nos seres que estão envolvidos naquele momento em nossa vida. E, pelo menos numa visão geral e rápida, agradecer tudo e todos e tirar o máximo da oportunidade que a vida nos oferta. Seja ela aparentemente dolorosa, mas libertadora. E seja ela totalmente prazerosa, mas motivo de maiores responsabilidades em nosso convívio. Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus e em nossa paz também, porque no íntimo todos nós somos luz, somos paz, somos amor, somos Deus, somos o Cristo ou somos o universo inteiro a expressar como a menor partícula. Namastê. Gratidão a todos vocês. Até o próximo final de semana. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.